Olá! O termo eustasia foi primeiramente usado por Edward Suez em 1888, que era um geólogo australiano, pioneiro ao reconhecer as mudanças globais no nível do mar. O termo eustasia, do inglês oestasy, se refere ao volume total de água dos oceanos e suas variações, independente de fatores locais referenciado a algum datum vertical. Sobre o comportamento recente do nível do mar, a extensão do gelo no Ártico reduziu cerca de 4% por década desde 1980. Na Antártica, a extensão do gelo cresceu cerca de 1,8% por década. O nível global dos oceanos cresceu 0,19 metros entre 1901 e 2010. Os dois gráficos do lado direito mostram, no gráfico superior, a extensão do volume do gelo, seja no Ártico, entre os meses de julho, agosto e setembro, ou seja, verão no hemisfério norte, entre os anos de 1900 e 2010. A gente vê aí que essa curva para o Ártico, ela começa a decrescer a partir da década de 50 e esse decréscimo ele vai aumentando cada vez mais a partir dos anos 80. Enquanto que na Antártica, no mês de fevereiro, ou seja, verão no hemisfério sul, o comportamento a partir da década de 80 se mantém bastante regular. Já no gráfico de baixo, a gente tem a mudança global no nível do mar entre 1900 e 2010 e a gente mostra aí uma curva ascendente, muito clara. Entre 1900 e 2000, a gente tem uma subida quase que constante do nível dos oceanos. Esse último banner mostra as taxas anuais, onde a subida média do nível do mar global é de 3,3 milímetros por ano. E a massa dos oceanos ela está subindo algo em torno de 1,8 milímetros por ano. Esse mapa, extraído do IPCC 2014, mostra as projeções na distribuição da elevação do nível do mar para os próximos 100 anos, ou para o final do século XXI. Está muito claro que em centímetros existem áreas onde as projeções de aumento do nível do mar ficam aí próximas de zero, que está em amarelo e verde, e taxas mais elevadas, com aumentos superiores a 20 centímetros, até o final deste século, são mais visíveis no hemisfério norte, no Oceano Ártico. As variações eustáticas podem ser de longo, médio e curto período de ocorrência. A escala volumétrica do fenômeno, ou seja, a quantidade de água envolvida, normalmente é maior quanto for maior o período de ocorrência considerado. Essa figura, extraída do trabalho do professor José Antônio Batista Neto, da UF, mostra os processos que controlam as mudanças no nível do mar. Lá em cima a gente tem 3 elementos. Um deles é o clima, o outro são os movimentos terrestres e o outro são os movimentos de gravidade e rotação. Sobre o clima, nós temos associados a ele as mudanças de volume de águas oceânicas, ou seja, um clima mais quente, a gente normalmente tem mais degelo, a gente tem a expansão térmica da água dos oceanos, a gente tem aumento aí do volume de água no planeta. Isso promove o que a gente chama de glacioeustasia, que é a subida do nível do mar associada ao derretimento das calotas polares. Os movimentos terrestres, eles perfazem as mudanças de volume nas bacias oceânicas, ou seja, os oceanos eles conseguem suportar um volume específico de água. Uma vez que
as bacias oceânicas aumentam ou diminuem, há uma mudança na distribuição das águas ao longo dos oceanos. Isso a gente chama de tectonoeustasia, e isso faz também com que haja mudanças nos níveis oceânicos, sobretudo no nível relativo do mar. Já os movimentos de gravidade e rotação mudam a distribuição de níveis oceânicos. É o que a gente chama de geoidoeustasia, ou seja, a velocidade de rotação da Terra e a associação dela, a sua posição relativa referente ao Sol e à Lua, muda as condições de gravidade que afetam a posição e a distribuição da água dos oceanos. Todos esses fatores combinados fazem com que ocorram mudanças de níveis oceânicos e, associado a mudanças locais, podem ser meteorológicas, hidrológicas ou até mesmo oceanográficas, fazem com que haja uma variação no volume de água. Nessa bola que está dizendo mar e terra, a gente tem as mudanças associadas ao nível dos continentes. Sim, os continentes também mudam de posição e isso se reflete no que vai acontecer na costa. Áreas onde há compactação local, normalmente em foz de grandes rios, em deltas de grandes rios, pode fazer com que haja uma subsidência do terreno, ou seja, a sua compactação, e faz com que efetivamente o nível do relativo do mar cresça. Outros elementos, como movimentos crustais, fruto de tectônica ou vulcanismo, fazem com que a linha de costa também mude efetivamente. A gente vai ver isso no próximo slide. Então, quando a gente considera o termo mudança relativa do nível do mar, é porque o nível do mar ele muda relativo a um referencial fixo em terra. E essa mudança ela pode ser do próprio mar, pode ser a mudança do próprio continente ou as duas combinadas, o que é mais comum. Desde os primeiros estudos sobre o nível dos oceanos, buscou-se aplicar as curvas de variação do nível do mar em escala global, e até hoje esta é uma informação relevante. No entanto, percebe-se que quando aplicadas na escala regional ou local, tais curvas não apresentam boa correlação com as feições, registros e depósitos geológicos correlativos. Em breve, tentaremos descobrir por quê. Ainda sobre as variações relativas no nível do mar, Pashkov, em 85, subdividiu entre as mudanças que acontecem nos oceanos e as mudanças que acontecem nos continentes. Alguns processos podem ser descritos quando a gente separa dessas duas maneiras. Nos oceanos, a gente tem a eustasia diastrófica, associada à tectônica. Isso é uma coisa que a gente não precisa entender hoje. O outro elemento é a glacioeustasia, que é bastante importante, a gente já viu e vai ver ainda, que ele se refere à mudança no nível dos oceanos em função do derretimento ou do congelamento das áreas das regiões polares. Outros elementos são eustasia geoidal, eustasia sedimentar, termoeustasia. Termoeustasia é interessante porque, na medida em que o oceano aquece ou resfria, o volume de água aumenta quando aquece e o volume de água diminui quando a temperatura dos oceanos reduz. Além disso, existe a aloeustasia e a hidroisostasia, que é algo que a gente também vai ver. Sob o ponto de vista dos continentes, existe a isostasia glacial, a gente vai observar isso, é bastante comum e o efeito dela é bastante relevante. Existe a isostasia devido à erosão, movimentos tectônicos, que são muito comuns no litoral como um todo, e compactação. Essas variações no nível dos oceanos, ou seja, as variações eustáticas, podem ser ampliadas ou reduzidas na sua amplitude pelos movimentos do continente. E a isso a gente chama de variações relativas do nível do mar. Veja esse exemplo que aconteceu na Nova Zelândia em 2016. Após um terremoto, o fundo do nível do mar ele subiu cerca de 2,5 metros e expôs o que seria então esse fundo do mar. Se eu tivesse uma régua medindo
o nível do mar, uma régua fixa ao continente medindo o nível do mar, essa régua ia marcar que o nível do mar subiu pelo menos 2,5 metros. No entanto, não aconteceu nada com o nível do mar do dia para a noite. O que aconteceu sim foi uma variação vertical no nível do continente. Isso é o que a gente chama de variação relativa do nível do mar, porque ela é relativa à posição fixa do continente. A dificuldade de se aplicar uma curva eustática para todo o globo nos leva a considerar que a curva de variação do nível do mar, numa dada localidade, é na verdade resultado da variação relativa do nível do mar, pois a composição da curva é resultado de diversos fatores que levam em consideração, além da variação absoluta do nível do mar, eustasia, também a modificação dos níveis dos continentes, como resultantes de eventos de tectonismo e isostasia. Isos significa igual e estasia significa equilíbrio. O conceito de isostasia está relacionado ao princípio de equilíbrio isostático de Arquimedes, onde um corpo, ao flutuar, desloca uma massa d'água equivalente à sua própria massa. Aplicado tal princípio à camada superficial da Terra, a litosfera, que é uma camada relativamente mais rígida, flutua sobre um substrato mais denso, chamado de astenosfera. O equilíbrio isostático é atingido quando o acúmulo de carga ou perda de massa existente na parte emersa é compensado respectivamente por uma perda de massa ou acúmulo de carga na parte submersa. Por que estamos falando disso? A isostasia está relacionada, então, a essas flutuações verticais da litosfera, seja acomodando grandes massas continentais, seja acomodando as bacias oceânicas. O movimento vertical da litosfera vai definir as flutuações relativas do nível do oceano, ou seja, mesmo que não haja variação no volume de massa d'água, a posição vertical da bacia oceânica ou a posição vertical e a sua movimentação relativa aos continentes vai definir o que chamamos de nível relativo do mar. E isso está muito relacionado à densidade da litosfera. Vejamos dois modelos importantes. O primeiro modelo é o de Airy, que vai dizer que a camada superior rígida possui densidade constante, inferior, porém, que a camada plástica, chamada astenosfera. Desta forma, há equilíbrio devido à espessura observada na base das montanhas. Nesse caso, os blocos continentais mais elevados são também os mais profundos. Já no modelo de Pratt, as montanhas são elevadas por rochas de menor densidade do que as existentes nas áreas vizinhas. Nesse caso, a variação de densidade das rochas vai fazer com que as menos densas flutuem mais do que as mais densas. Nesse caso, as flutuações verticais da litosfera, incluindo as bacias oceânicas, as que formam o assoalho oceânico, ela vai estar relacionada à densidade das rochas. Na natureza, esses dois modelos existem, e isso faz com que haja uma complexidade em relação às flutuações tanto do nível dos continentes quanto do nível do mar, associado, obviamente, ao assoalho oceânico. Outro conceito importante, na verdade muito importante para nós, é o conceito de glacioeustasia. Esse conceito vai
indicar que as mudanças nos volumes de gelo do planeta são as maiores responsáveis pelas oscilações de longo tempo do nível dos oceanos. Mas como ocorrem as mudanças no volume de gelo no nosso planeta? Qual a principal fonte de energia da superfície da Terra? É correto pensarmos que as variações na insolação, ou seja, na quantidade de horas de sol sobre a superfície terrestre, e sua distribuição na Terra ocorrem devido aos momentos de maior ou menor intensidade da atividade solar. As fases de maior atividade de manchas solares tendem a coincidir com as fases de aquecimento do planeta, e as fases com poucas manchas solares coincidem com fases de resfriamento na superfície da Terra. Milankovitch foi um engenheiro e geofísico sérvio que morreu em meados do século XX, mas ao longo de sua trajetória desenvolveu uma das teorias mais interessantes sobre os movimentos do planeta Terra em relação ao Sol. A gente conhece muito bem os movimentos de rotação e translação, mas a Terra tem muitos outros movimentos relativos ao seu próprio eixo e outros movimentos relativos ainda referentes ao Sol. Milankovitch, ele resumiu em sua teoria 3 desses movimentos. O primeiro deles é a excentricidade da órbita. A órbita terrestre, ela varia entre um formato circular e um formato mais oval ou eclíptico em um ciclo menor de 100 mil anos e um ciclo maior de 400 mil anos. Ou seja, a cada 100 mil anos a Terra vai mudando o formato de sua órbita. A mudança nesse formato da órbita faz com que ela esteja mais ou menos afastada do Sol e isso gere maior ou menor radiação solar para a superfície terrestre. Essa maior ou menor radiação solar para a superfície terrestre vai fazer com que a Terra passe por ciclos mais quentes e ciclos mais frios. E Milankovitch conseguiu reconhecer que isso estava associado aos registros geológicos das eras glaciais. Então, esse primeiro movimento é a mudança da órbita da Terra em relação ao Sol. O segundo movimento interessante, também descrito por Milankovitch, foi o de obliquidade. Esse movimento diz que o eixo da Terra sofre de uma inclinação em relação à sua rotação que varia entre 21,1 e 24,5 graus, em ciclos de 40 a 50 mil anos, ou seja, há uma variação aí de um pouco mais de 3 graus, que é bastante considerada, né, na inclinação do eixo terrestre. Ora, essa mudança na inclinação do eixo terrestre vai fazer com que a Terra tenha uma distribuição desigual de calor e de radiação solar emitida pelo Sol. E isso vai fazer com que, em determinadas épocas, o hemisfério norte e o hemisfério sul receba mais ou menos radiação solar, e com isso a gente tem grandes mudanças, sobretudo na cobertura gelada e congelada do planeta. O terceiro movimento ocorre num círculo mais curto, de aproximadamente 22 mil anos, que é o movimento da precessão dos equinócios. Altera, né, a distância entre a Terra e o Sol em um tempo fixo a cada ano. Esse movimento da precessão dos equinócios, ele pressupõe que a cada 22 mil anos a gente tem uma mudança da inclinação desse eixo em relação ao Sol, ou seja, o nosso verão, que hoje está entre os meses aí de dezembro e março, ele passaria a ser entre os meses de junho e agosto a cada 22 mil anos. O mesmo, o inverso acontecendo para o hemisfério norte, onde o verão, que hoje está entre os meses de junho, julho e agosto, passe a ser em dezembro, janeiro e fevereiro, oscilando isso a cada 22 mil anos. Isso vai fazer com que, obviamente, tenhamos muitas mudanças na quantidade de insolação recebida pelos hemisférios,
e as grandes mudanças climáticas estão associadas diretamente a esses movimentos que são chamados ciclos de Milankovitch. Podemos usar os exemplos das calotas glaciais, considerando que o último máximo glacial ocorreu há aproximados 18 mil anos e desde então o planeta está aquecendo. Reparem nessas imagens. No hemisfério norte, a gente tem aí a visão do ciclo polar ártico. 18 mil anos atrás, a superfície de gelo do Ártico era muito grande, cobrindo aí metade, por exemplo, da América do Norte. E há poucos anos atrás, a gente tem aí, em virtude de todo esse aquecimento promovido desde o último máximo glacial, uma extensão de gelo cada vez menor no Ártico. Já no hemisfério sul, quando a gente compara do lado esquerdo, há 18 mil anos atrás, com o lado direito, há poucos anos atrás, a gente tem pequenas variações no ciclo polar antártico, ou seja, as calotas glaciais no hemisfério norte, elas reduziram muito mais do que as calotas glaciais no hemisfério sul. Existem muitas explicações para isso, mas uma delas é que o continente antártico ele tem temperaturas muito mais baixas, né? Então os efeitos do aquecimento do planeta eles se dão de forma muito mais gradual sobre esse hemisfério quando comparado ao Ártico. Voltando um pouco ao conceito de isostasia, esse é um mapa global de vulcões, terremotos, cratera de impactos e tectônica de placas na superfície terrestre. Repare que a Terra ela é toda recortada e sua litosfera é formada por grandes placas litosféricas. Essas placas litosféricas elas flutuam sobre a astenosfera e, nesse sentido, temos a ideia de superfície dinâmica da Terra. A superfície dinâmica da Terra ela responde por alguns movimentos verticais e horizontais, tanto dos continentes quanto das bacias oceânicas. Para começarmos a falar em números, eu espero que vocês, até agora, tenham entendido que o nível do mar pode flutuar em resposta às mudanças no volume das calotas glaciais, nas regiões polares e nas montanhas congeladas. Durante o último período glacial, o nível do mar caiu cerca de 125 metros em comparação ao nível atual. O nível do mar subiu também mais de 30 metros acima do atual durante uma época de aquecimento global há 3 milhões de anos. Conseguimos ver isso através de vestígios, através de registros geológicos, seja sobre a superfície continental, seja sobre o fundo oceânico. Vamos observar essa figura. Em verde, nós temos o nível do continente, em azul, temos o oceano, e as linhas pontilhadas em vermelho mostram 3 momentos geológicos distintos do nível do mar. A linha mais inferior refere-se a uma posição do nível do mar 125 metros abaixo do atual. Posição essa que ocorreu no último período glacial, ou seja, quando o planeta Terra experimentou o último máximo glacial há 18 mil anos atrás. A segunda linha pontilhada em vermelho é uma ideia do nível do mar no Plioceno, cerca de 3 milhões de anos atrás, aonde esse nível estava a cerca de 30 metros acima do atual. E, por fim, a terceira linha pontilhada, ela se refere a uma projeção do nível do mar máximo, hipotético. Se todo o gelo polar do planeta derreter, a gente teria, então, o nível do mar 80 metros acima do atual. Vamos falar um pouco mais sobre as oscilações do nível do mar no Pleistoceno e no Holoceno. Nesses dois períodos ocorreram a penúltima e a última transgressão marinha, e esses registros estão bastante evidentes ainda no litoral brasileiro.
Esses dois gráficos mostram uma história do nível do mar nos últimos 900 mil anos, o de cima, e nos últimos 140 mil anos no gráfico de baixo. Bom, o gráfico de cima serve para a gente observar como que faz sentido aqueles ciclos de Milankovitch. Se você reparar bem, a gente tem aí do lado esquerdo o zero, que são os dias atuais, do lado direito chega ali a 800, um pouco mais 900 mil anos. Se você reparar, mais ou menos na faixa de 150 mil anos, depois 250 mil anos, depois 350, 450, 600, 700, 800, sempre a gente vai ter essa linha azul do gráfico de cima mais para baixo, ou seja, nível do mar mais baixo. Nível do mar mais baixo significa que houve um aumento brutal no volume de gelo no nosso planeta. Quando as calotas polares crescem, o volume de água nos oceanos ele reduz. Tá? Então esse gráfico ele mostra que mais ou menos a cada 100 mil anos a gente tem ciclos mais frios do nosso planeta, coincidentes com aquele ciclo da mudança da órbita terrestre que Milankovitch descobriu. O gráfico de baixo é mais importante para o nível do mar, que promove alterações, né, e que a gente consegue observar na zona costeira. A leitura desse gráfico a gente pode observar primeiro o eixo X, que vai de 0 a 140, que são 140 mil anos, a cada 20 mil anos. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. No eixo vertical, que é o eixo Y, ele mostra nível do mar metros abaixo do presente. E aí a gente tem lá 0, mais 10, que seria 10 metros acima, e depois 10, que seria 10 metros abaixo, 50, que seria 50 metros abaixo, 100, que seria 100 metros abaixo, variando aí um pouquinho mais, até aproximadamente 130 mil anos. Desculpa, 130 metros abaixo do nível atual. Duas coisas interessantes nesse gráfico. Se a gente observar lá em 140 mil anos, a gente vai perceber que a linha azul, a mancha azul do gráfico, está lá embaixo, perto de menos 120 metros, ou seja, aproximadamente 140 mil anos, o nível do mar estava 120 metros abaixo do atual. Isso que significa que se você fosse à praia hoje, você não conseguiria ver o oceano. Bom, esse nível do mar subiu, e ele subiu muito rápido, até mais ou menos 123 mil anos, onde ele alcançou essa linha preta, que é a linha que representa o nível do mar atual. Ou seja, em aproximadamente 15 ou 18 mil anos, o nível do mar subiu 120 metros. É uma subida bem rápida, quando comparado ao que eu vou dizer agora. Se a gente pega mais ou menos na faixa aí de 120 mil anos atrás e observa a grande descida que vai acontecer perto de 20 mil anos, mais especificamente 18 mil anos atrás, foram mais de 100 mil anos para o nível do mar descer novamente 120 metros abaixo do nível atual. Ou seja, duas coisas. A primeira é que a subida do nível do mar, associada ao degelo das calotas glaciais, ela é muito rápida, quando comparada à descida do nível do mar, associada ao congelamento dos polos. E essa diferença é da ordem de 5 vezes, ou seja, demora 5 vezes mais tempo para o mar, para as calotas glaciais congelarem, do que o tempo que elas demoram para degelarem na mesma medida. Ainda observando esse gráfico de baixo, perto aí de 20 mil anos, a gente tinha o nível do mar 120 metros abaixo do atual, e ele rapidamente subiu até os dias atuais. Aí, em torno de 18 mil anos para cá, esse nível do mar subiu cerca de 120 metros, passando até mais um pouquinho, chegando a 10 metros positivos, ou seja, em 18 mil anos o nível do mar subiu cerca de 130 metros. Então, essa é a história que a gente conta quando a gente está falando da última era glacial, aproximadamente há 18 mil anos atrás, e da penúltima era glacial,
que foi aproximadamente 140 mil anos atrás. Ainda considerando o que a gente viu no slide anterior, naquele último trecho aí dos 20 mil anos para cá, da última era glacial para cá, a gente tem esse gráfico que mostra a oscilação do nível do mar após a última glaciação. Então vamos considerar aí o período de 20 mil anos para cá. Esse gráfico ele mostra no eixo horizontal, que é o eixo X, aí de 24, 22, 20, assim sucessivamente até zero. 24 significa 24 mil anos atrás e o zero significa os dias atuais. Se a gente reparar, a partir de 20 mil anos atrás, o nível do mar começa a subir associado ao aquecimento do planeta. Ou seja, o planeta aquece, as calotas polares vão perdendo volume de gelo, esse gelo vai derretendo e o nível do mar vai subindo. Às vezes ele sobe de forma mais suave, como de 20 mil até aproximadamente 15. Às vezes ele sobe de forma muito rápida, como aproximadamente desde 15 mil anos até 14 mil anos atrás. Depois ele novamente faz um pequeno degrau, que significa que ele se mantém mais ou menos estável. Depois ele acelera novamente entre 13 e 12 mil anos, se mantém mais estável por um período e ele sobe efetivamente a partir de 11 mil anos atrás até aproximadamente 8 mil anos atrás, muito rápido. Se a gente observar no eixo Y do lado direito, que é a mudança do nível do mar, essa subida entre 11 mil anos e 8 mil anos, ela foi de menos 60 metros, menos 70 metros aproximadamente, até basicamente zero, até basicamente o que seria o nível atual. Então é uma subida do nível do mar muito rápida, ou seja, há ainda dentro da era geológica alguns períodos curtos onde há um maior aquecimento do planeta e onde esses processos de degelo das calotas polares são mais acelerados. A partir de 8 mil anos para cá, o nível do mar vem subindo mais lentamente. Tá? E isso, obviamente, tem nuances, a depender da área do oceano que a gente está falando, que a gente vai ver nos slides mais para frente. Então, isso mostra essa história da subida do nível do mar e o quanto que ela oscila ao longo do tempo. Às vezes ela tem alguns pulsos, onde ela pode ser bem rápida, e outros períodos ela se estabiliza com subidas bastante graduais ou mesmo manutenção do nível. Nos últimos 11 mil anos, período entendido como Holoceno, as variações no nível do mar elas podem ser divididas ao longo do globo. A gente tem nessa figura, retirada do trabalho do professor José Antônio Batista Neto, o setor A, que compreende boa parte do hemisfério norte, o setor B, que pega um pouco do hemisfério norte, um pouco do hemisfério sul, mais ou menos aí delineado ao longo da zona intertropical, e o setor C, que pega majoritariamente o hemisfério sul, incluindo o litoral brasileiro. Esses três gráficos abaixo desse mapa representam o que aconteceu com o nível do mar nos últimos 10 mil anos para esses três setores. No gráfico da figura A, a gente tem no eixo X 10, 8, 6, 4, 2 mil anos até os dias atuais no zero. O mesmo repetindo, né, para o gráfico da figura B e o da figura C. Esses gráficos eles mostram ao longo dos 10 últimos mil anos o comportamento do nível do mar. Veja que no setor A, o nível do mar nunca esteve mais baixo do que o nível atual. Isso porque quando houve o degelo, há um soerguimento dos continentes nesse sentido. Então, o nível do mar sempre esteve mais alto e ele foi descendo ao longo desse setor. No gráfico representado pela letra B, a gente tem essa faixa central do globo, um nível do mar que estava mais ou menos 20, 25 metros abaixo do atual, e ele foi subindo, atingindo o nível atual nos últimos 1000 anos, e não ultrapassou esse nível. O gráfico da figura C, que inclui inclusive o litoral brasileiro,
Ele mostra que nos últimos 10 mil anos o nível do mar estava algo em torno de 20 metros abaixo do atual, subiu até aproximadamente 6 mil anos no nível atual, ultrapassou o nível atual, chegando a mais ou menos 4 metros acima e mais ou menos ali em 4 mil anos, e a partir de então o nível do mar desceu e vem se mantendo estável nos últimos 2 mil anos. O que eu quero dizer com isso é que, apesar do nível do mar estar subindo, como a gente já viu desde o início dessa aula, as oscilações do nível do mar elas vão aparecer de forma diferente ao longo do planeta. Isso tem a ver com fatores locais, como a que a gente viu das variações relativas do nível do mar, e tem a ver com a história geológica mais recente. Os dois gráficos abaixo mostram as curvas de variação do nível do mar no Holoceno para o litoral brasileiro. Esse é um trabalho feito pelo professor Angulo, da Federal do Paraná, e seus colaboradores, publicado em 2005. O gráfico da esquerda mostra as variações do nível do mar para Pernambuco e Rio de Janeiro, enquanto que o gráfico da direita mostra as oscilações holocênicas do nível do mar para o litoral de Santa Catarina. No gráfico A, a gente tem aí a escala de tempo variando entre 10, 9, 8, 7, 6 mil anos até os dias atuais. E no eixo vertical, a gente tem as oscilações em metros da posição do nível do mar. A gente consegue perceber que no gráfico A, aproximados 8 mil anos atrás, o nível do mar estava a 2 metros abaixo do atual para o Rio de Janeiro e para Pernambuco. Esse nível do mar subiu até aproximadamente 4 metros acima do atual aqui, mais ou menos há 7 mil anos, e desde então ele veio gradualmente descendo até a sua posição zero nos dias atuais. Destaca-se que a posição zero é a posição que a gente tem hoje como nível do mar. No gráfico B, para o litoral de Santa Catarina, essas oscilações tiveram uma magnitude um pouco menor, né? Há mais ou menos 7.500 anos, o nível do mar saiu de 1 metro abaixo do atual, subiu até aproximadamente 2,5 metros, e a partir de então veio aí, se manteve estável, praticamente estável até aproximadamente 5 mil anos, 4.500 anos atrás, e depois começou a descer lentamente até o que seria a condição atual. As oscilações mais recentes do nível do mar deixam o seu registro na linha de costa. Isso aparece de várias formas. Numa perspectiva de descida do nível do mar, ou seja, o nível do mar quando regressivo, criam-se algumas condições para a formação de depósitos, como as planícies de cristas de praia, ou beach ridges. Nessas condições ocorre a progradação da linha de costa que avança sobre o oceano. Então é importante considerar que com o nível de mar regressivo, ou seja, o nível do mar recuando, ocorre um avanço da linha de costa em direção ao mar. E esse avanço da linha de costa em relação ao mar se chama de progradação. Cada crista de praia marca uma posição antiga ou pretérita da linha de costa quando o nível do mar esteve mais alto. Alguns autores usam o termo paleopraias ou paleolinhas de costa. Outros usam o termo barreiras regressivas. Para nós é importante entender que, se a gente observa hoje aonde está o nível do mar e ele está quase sempre associado a uma praia, a gente precisa pensar que quando o nível do mar esteve mais alto, ele esteve associado a outra praia numa posição que está continente adentro. Essas paleopraias, elas ficam registradas na paisagem e elas podem ser identificadas através de métodos de pesquisa.
Já durante a subida do nível do mar, e aí a gente chama transgressivo, criam-se as condições para a formação de depósitos como as barreiras transgressivas. Alguns autores ainda chamam elas de cordões arenosos ou cordões litorâneos. Mas também cria-se as condições para o esculpimento de falésias, formação de lagoas costeiras. Nessas condições ocorre a retrogradação da linha de costa que recua frente ao oceano. Então é o efeito inverso, né? Quando o nível do mar está subindo, ou seja, nível do mar transgressivo, há a condição de retrogradação da linha de costa, ou seja, a linha de costa ela vai migrando continente adentro. A figura abaixo, ela mostra exatamente uma barreira transgressiva separando o mar de uma lagoa, tá? E com isso ela vai estreitando essa lagoa, espremendo ela continente adentro. Veja os exemplos no vídeo ao lado. Essa é uma figura esquemática em áreas costeiras com evidências erosivas e bioindicadores. Nessa figura, nós temos uma linha pontilhada que significa o nível do mar antigo, uma posição pretérita do nível do mar, obviamente mais alta do que o atual. Na linha preenchida, toda em preto, nós temos a posição do nível do mar atual. E existe uma diferença vertical entre esses dois níveis. Como descobrimos o nível do mar antigo? Através desses entalhes fósseis, que são pequenos buracos feitos nos depósitos costeiros por esse tipo de organismo chamado litofaga, que seriam uma espécie de moluscos. Esses entalhes marcam a posição onde esses moluscos ficavam e a posição deles é bem específica durante o seu tempo de vida. Então, comparando entalhes fósseis e entalhes atuais, a gente tem uma projeção de como estava o nível do mar no passado. Se acharmos ainda detritos ou algum organismo preso junto a esses entalhes, a gente pode então datar pelo método do carbono 14. E com isso, consegue-se estimar em que posição o nível do mar estava há tantos mil anos atrás. Essa figura mostra o que seria esperado para a evolução de diferentes feições frente a um aumento do nível do mar. No item A, a gente tem do lado esquerdo a condição atual de uma plataforma de erosão, e se o nível do mar aumenta, do lado direito,
o efeito que nós temos é a inundação dessa plataforma de erosão e a consequente erosão com a retrogradação das falésias. Ainda nessa figura ali na linha B, a gente tem uma planície de crista de praia, com uma vegetação de restinga estabelecida em cima, e uma resposta a um aumento do nível do mar seria a erosão dessa praia e desse ecossistema associado a esse feixe de restinga. No C, a gente tem um cordão litorâneo transgressivo, uma barreira transgressiva, com uma laguna retaguarda. Se o nível do mar sobe, esse cordão litorâneo ele fica cada vez mais aplainado, mais estreito, enquanto que a laguna fica cada vez mais larga e mais funda, uma vez que o nível do mar agora consegue se projetar por sobre a barreira arenosa. E no item D, a gente tem uma área ampla e plana de manguezal que, frente a uma oscilação positiva do nível do mar, ele passa a ser inundado, erodido e começa a retrogradar, ou seja, a recuar em direção ao continente. Como exemplo das oscilações do nível do mar interferindo nos depósitos costeiros para o litoral brasileiro, cabe citar esse modelo do processo de sedimentação da planície costeira aplicável do Norte Fluminense ao Rio Grande do Norte. Esse modelo ele foi inicialmente construído por Domingues e Martin, da Universidade Federal da Bahia, e se aplica a boa parte do litoral brasileiro. Esse modelo pode ser subdividido em 8 etapas e ele intercala depósitos continentais, sobretudo da formação barreiras ou tabuleiros costeiros, que ocorrem na forma de falésias sedimentares, com evolução de planícies costeiras associadas à deposição marinha e ainda intercalado por serranias ou serras associados ao relevo cristalino pré-cambriano. Vamos passar um a um cada uma dessas 8 etapas deste modelo. A fase A está associada a uma grande sedimentação associada ao grupo Barreiras, que é uma formação geológica quase contínua no nosso litoral. Ele vai se estender desde a região norte até a região sudeste. Normalmente está associada a sedimentos inconsolidados de origem continental e marinha, e sua idade está associada entre o fim do Mesozoico até o início do Quaternário, mais especificamente no período do Mioceno, que compreende aí uma faixa de 23 milhões de anos a 5 milhões de anos atrás. No final do período terciário, o clima no litoral brasileiro se tornou quase que semiárido, e isso expôs grande parte de material na forma de regolito. Durante um período semiárido, não acontecem algumas chuvas, e essas chuvas podem ser bem fortes, mas bem concentradas. Isso fez que esse regolito fosse erodido, e em função de extensas áreas planas, esse material que foi intemperizado e erodido acabou se depositando ao longo do nosso litoral. Então, além dos fatores geológicos, os fatores climáticos são muito importantes, ou foram muito importantes, para essa extensa formação, para esse extenso depósito que é a formação Barreiras. A fase B trata da transgressão marinha antiga que esculpiu a linha de falésias do Barreiras. Essa transgressão marinha antiga se refere a períodos de nível do mar mais alto do que atual, anteriores aos 120 mil anos, que a gente entende como transgressão pleistocênica. Não existem muitas informações sobre essa transgressão marinha antiga, mas no Rio Grande do Norte, alguns depósitos foram datados em cerca de 210 mil anos. Existe pouca informação sobre isso, mas o fato é que quando essa transgressão mais antiga chegou no seu máximo, ela começou a esculpir a formação, os depósitos da formação Barreiras e a gerar as primeiras falésias,
que hoje são dificilmente encontradas ao longo do litoral brasileiro. A fase C trata da sedimentação na base do Barreiras. Depois desse nível do mar mais alto associado à transgressão antiga, o nível do mar começou a recuar, ou seja, a regredir, e as condições climáticas propiciaram a formação de leques aluviais, ou seja, as chuvas conseguiam transportar materiais do Barreiras, das falésias, para a base delas. Associado ainda a uma condição do nível do mar recuando, esses depósitos foram avançando à frente da linha de falésias, deixando as falésias então inativas. A fase D trata da transgressão marinha no Pleistoceno superior, que é entendida e reconhecida como a penúltima transgressão marinha. Há cerca de 120 mil anos atrás, o paleonível do mar situava-se 8 metros acima do atual, aproximadamente. Durante esse período, os sedimentos continentais que eu citei nos estágios precedentes foram parcialmente erodidos e os pequenos cursos fluviais dos rios foram afogados e transformados em estuários e lagunas. A fase E trata do nível do mar regressivo após a penúltima transgressão marinha. O nível do mar começa a recuar e, com isso, vai se formando uma grande planície costeira, a chamada planície pleistocênica, que é a planície costeira que hoje nós temos aí no nosso litoral, a mais antiga delas, né? Na paisagem ocorrem grandes terraços marinhos recobertos por planícies de cristas de praia. Essa sequência de cristas de praia ainda é preservada em vários lugares, onde se estabeleceu uma densa e rica vegetação de restinga. A fase F trata da última transgressão marinha, o que também chamamos como o máximo transgressivo holocênico. Há mais ou menos 6.500, 7.000 anos atrás, o nível do mar conseguiu atingir o que a gente tem hoje como nível do mar atual, mas ele continuou subindo por mais 1.500 ou 2.000 anos, até atingir, há 5.500 anos atrás, 4 ou 5 metros acima do atual. Durante essa transgressão, os terraços marinhos pleistocênicos que configuravam a paisagem foram total ou parcialmente erodidos. Uma paisagem comum dessa fase foi a formação de sistemas de ilhas, barreira e lagunas, principalmente nas desembocaduras do Rio Doce, Paraíba do Sul, dentre outros rios aí do Sudeste e Nordeste brasileiro. A fase G, que é a penúltima desse modelo, é uma fase onde se destacou a colmatação, ou seja, fechamento de algumas lagunas e a formação de depósitos dentro delas, como os deltas intralagunares. Quando um rio desembocava nessas lagunas, sobretudo essas lagunas formadas pelo máximo transgressivo do Holoceno, esses rios despejavam suas águas e os sedimentos, formando deltas intralagunares ou intraestuarinos, cujas dimensões dependiam dos tamanhos das lagunas e, obviamente, da capacidade dos rios em transportar materiais para dentro deles. Nós temos muitos exemplos disso aqui no Rio de Janeiro e também no litoral nordeste do país. A fase H, que é a oitava e última fase desse modelo evolutivo, cabe destacar a formação da planície de cristas de praia holocênica, essa planície mais recente que nós temos aqui, e o preenchimento de depressões. Depois de 5.500 anos atrás, onde houve o máximo transgressivo no Holoceno, o nível relativo do mar começou a descer, começou a regredir até a posição atual.
Antes, alguns autores dizem que ele passou por pequenas subidas e descidas, mas isso é bastante controverso. Ao mesmo tempo, a construção dos terraços marinhos, né, das cristas de praia associadas a essa descida do nível do mar aqui no Holoceno, houve uma gradual transformação de lagunas em lagos, depois em pântanos, e só assim a drenagem conseguiu se ajustar para formar os rios que a gente tem aí no litoral sudeste e nordeste do país, conforme a configuração atual. Conforme o modelo apresentado, a planície costeira no norte fluminense, desde Macaé até São Francisco do Itabapoana, divisa com o Espírito Santo, foi formada durante o Quaternário a partir daquelas flutuações do nível do mar, transgressões e regressões, ou seja, subidas e descidas do nível do mar, e apresenta algumas feições de interesse, né? Além das falésias que a gente acabou de ver e as formações típicas de praia, a gente tem outras formações como as planícies de crista de praia, ilhas barreira, deltas intralagunares, lagunas e paleocanais. Todas essas feições que foram citadas naquele modelo evolutivo para o litoral, para a maior parte do litoral brasileiro. Vejamos mais algumas informações e algumas imagens sobre o litoral norte fluminense.